Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando o Evangelho de hoje, Lucas 24, 3 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, se discutiam o propósito de Jesus, que se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos, que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crerem tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, como Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vai chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Os discípulos de Emaús, meus filhos e minhas filhas, fazem essa experiência do Cristo ressuscitado e o coração deles se ardiam por presenciarem Jesus ressuscitado no meio deles. Quando falaram de toda a Sagrada Escritura, quando sentaram com ele e repartiram o pão, simbolizando a Eucaristia, sacramento eucarístico da presença real do corpo e do sangue de Cristo. Eles acreditaram e nós também devemos acreditar nesse Cristo que ressuscitou, que se faz presente no pão vivo eucarístico, na transubstanciação do pão para o seu corpo, do vinho para o seu sangue, a Santa Missa. Que possamos sempre acreditar nessa presença de Cristo que está vivo nessa espécie do pão transformado no seu corpo e do vinho transformado em seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus da vida derrame sobre vocês, sobre sua família, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pacifique inteiramente nossos corações. Deus único, Pai verdadeiro, lava as minhas manchas, ilumina a minha alma com a tua graça. O Senhor nos tem amado como nunca alguém nos amou. És tão forte que sobre a morte triunfou. És o pão e o vinho que comemos e bebemos nesse altar.